Quem está aqui em busca de equilibrar a vida e o bem-estar no trabalho? Diga aí, eu quero ver quem é que está aqui, que está em busca desse equilíbrio. Você já sentiu que a sua vida está como essa música? Barulhenta, desorganizada, desequilibrada, sem uma harmonia? Parece que você quer e tenta dar conta de tudo e acaba que talvez a sua vida pessoal, a sua vida profissional, os seus relacionamentos não estão na mesma sintonia. E eu quero realmente compartilhar com vocês algo que traz uma perspectiva nova sobre essa busca incessante sobre uma vida equilibrada. Como diz aqui no texto do livro, a única coisa, uma vida equilibrada, é um mito, um conceito enganoso que a maioria das pessoas aceita sem parar para pensar sobre isso. E realmente foi assim que aconteceu comigo. A verdade é que muitas vezes nós buscamos o tal do equilíbrio perfeito entre carreira, área pessoal, nossos negócios, o bem-estar. Mas e se eu te dissesse que o segredo do nosso sucesso pleno não é equilibrar os pesos como uma balança, mas sim reger uma sinfonia? Hoje eu quero te convidar a Hoje você vai aprender a liderar a sua vida como um maestro, com foco, com ritmo, com harmonia. Não vamos falar sobre equilíbrio, mas sobre um novo caminho para os resultados sustentáveis. Porque quando as coisas acontecem ao nosso redor, como é que na tomada da sua decisão, em meio ao estresse, ao meio às mudanças que acontecem de forma tão rápida nessa vida, como é que vocês lidam com tudo isso? Bom, antes de eu falar um pouco a respeito de como nós podemos sim trazer uma leveza para o nosso dia a dia, eu quero falar para você que durante anos eu acreditei que para ser bem-sucedida eu precisava dar conta de tudo, ser impecável em cada papel, como líder, como executiva de uma multinacional, mãe, esposa. E desde pequena eu sempre fui uma pessoa sonhadora, resiliente, mas também acreditava que para conquistar grandes coisas, inclusive a atenção das pessoas, eu precisava me desafiar constantemente, independente dos desafios que surgissem. E essa mentalidade me acompanhou na carreira em todas as áreas da minha vida e me levou a momentos extraordinários, sim. Quanto mais eu me esforçava, mais resultados eu tinha. Mas nessa caminhada, eu me tornei uma workaholic. Minha carreira era a minha prioridade absoluta. Eu acreditava que a dedicação extrema me tornaria bem-sucedida. E realmente isso aconteceu. Estou aqui, eu, palestrando numa conferência em Barcelona. E isso só assim eu conseguiria dar uma qualidade de vida para a minha família. Trabalhando incessantemente, eu assumia mais do que eu deveria. Eu controlava tudo e todos ao meu redor, acreditando que essa era a chave do sucesso. Eu me via como uma mulher maravilha, sabe? Sem perceber que eu estava me sobrecarregando cada vez mais. Mas não percebia que o custo para esse sucesso estava sendo alto demais. E foi assim. Minha ordem de prioridade estava totalmente desajustada. Trabalho, 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 depois família, Deus e por último eu mesmo. Pequenos sinais de exaustão e estresse foram se acumulando, mas eu ignorava, achando que era apenas parte da vida profissional. Mesmo cercada por uma equipe talentosa, trabalhando em uma empresa de crescimento exponencial, o burnout me atingiu em cheio, afetando a minha saúde física e emocional e também espiritual. Os sintomas estavam ali: crises de choro, esquecimento, ansiedade, muito sono, mas foi um momento em que meus filhos me abraçaram, pedindo para que eu não fosse trabalhar, que me despertou. Percebi que na tentativa de ser uma profissional impecável, eu estava perdendo a minha própria vida, deixando de lado a minha família.
Mas vocês acreditam que o burnout era o meu maior desafio pessoal? Vocês acham que parou por aqui? Porque o que mais me cortava o meu coração era que quando eu chegava do trabalho para ficar com os meus filhos, a única coisa que eu sabia falar era: tô com muito sono. E eles me diziam: você só tem sono, mamãe? E foi nessa crise que eu recebi a notícia mais devastadora da minha vida. Porque no dia a dia, essas notícias podem vir de várias áreas. A minha foi na minha área familiar. E hoje, 23 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, uma data importante a gente lembrar, né? E a gente vai mostrar agora a história da Gabi. A menina de 11 anos é um exemplo de superação. Uma parte importante do sucesso no tratamento dela foi o diagnóstico precoce da doença. A Gabi e a mãe agora estão assim, sorrindo. A luta para vencer a doença ainda não acabou, mas a menina de 11 anos já conseguiu muitos avanços no tratamento. Hoje a gente está com um quadro muito feliz, né? Porque depois de 2 anos fazendo o exame da medula óssea, é a primeira vez que emocionada que a gente fala, que deu indetectável a mudança genética dela. Eu queria agradecer muito por você ter ficado do meu lado o tempo todo e ter lutado por mim. Você é uma guerreira também. O meu mundo desmoronou. A mulher forte, determinada, controladora, e foi desafiada de forma muito brutal. Eu não sabia como lidar com esse desafio. Porque para tudo, no trabalho eu estava pronta, para testes, tudo. Mas naquele momento de dor, eu compreendi algo fundamental. Eu não podia controlar o que acontecia ao meu redor. Assim como você também não consegue controlar tudo o que acontece, mas nós podemos escolher sim como reagir. Essa foi uma das experiências que me fez mudar. Essa experiência transforma a minha forma de ver a liderança. Eu entendi que liderar não é apenas sobre metas, sobre resultados, mas sobre como cuidamos de nós mesmos e dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis. Liderar não é sobre controlar, é sobre influenciar, é sobre autogestão. Reaprendi a me posicionar, a exercitar a minha autoliderança para enfrentar esse desafio e todos os outros, seja na minha carreira, seja na minha vida, seja nos meus negócios. Eu tentava equilibrar a vida como uma balança com medidas iguais. E assim, estava tentando levar a vida e o trabalho. Mas foi nessa jornada que eu compreendi que o equilíbrio, aquele estado de estabilidade constante que tanto nós buscamos, não é a resposta para vencer os desafios da vida. Então, hoje, que a vida não é e nunca foi sobre equilíbrio, mas sobre uma verdadeira orquestra, onde a batuta do líder está na nossa mão para reger com harmonia todas as áreas da vida. Tem horas que o líder ele vai precisar pedir para que o violino toque com mais intensidade, mas sem sair do ritmo, sem sair da harmonia de toda a sinfonia. Tem horas que o bumbo precisa tocar mais rápido e o bumbo talvez aqui possa ser a sua carreira. E o violino pode ser a sua família. Talvez lá as flautas possa estar representando a gestão do seu negócio. E hoje o que eu quero falar com você, líderes, empreendedores e empresários que tentar dar conta de tudo, que tem o poder de decisão, você quer sentar na cadeira do líder, mas que não lidera a própria vida, não se coloca na própria agenda. Então, hoje eu quero apresentar para vocês um novo método para que você, de fato, lidere a si mesmo antes de liderar qualquer coisa. Começando primeiro pelo autoconhecimento. Antes de liderar os outros, você precisa liderar a si. Identificar seus limites, as suas motivações, para evitar sobrecarga e até atuar com mais propósito. E a autogestão são saber administrar seu tempo, energia, suas emoções, é a chave para você ter uma liderança harmônica.
Assim como cada instrumento na orquestra precisa ser afinado e bem tocado, você precisa gerir bem seus recursos internos. E o terceiro passo, ajuste as prioridades. Nem tudo precisa ser resolvido agora, no mesmo tempo. Defina o que realmente é importante e redistribua as responsabilidades. É essencial evitar sobrecarga para você aumentar a sua produtividade. E dê pausas estratégicas. Assim como o maestro sabe a hora de pausar uma sinfonia para criar impacto, você também precisa de momentos de descanso, de reflexão, para manter a sua performance. E foi exatamente neste pilar, passando por todos esses, que foi que eu entendi que a minha vida não parava ali com aquela notícia. Mas eu poderia, sim, ter um novo estilo de trabalho para que eu pudesse acompanhar a minha filha e a minha família num novo momento da nossa família. A vida, ela não exige que toquemos todas as notas ao mesmo tempo, mas que saibamos orquestrá-la no momento certo. E nós seguimos aqui, lutando dia após dia. A vida é assim, nós seguimos lutando e vencendo um dia de cada vez e todos com Jesus. E eu quero terminar falando para vocês, a sua carreira nunca deve tocar tão alto a ponto de silenciar sua vida e a sua família. O sucesso verdadeiro não está no controle absoluto, nem na sobrecarga, mas na capacidade de reger sua própria sinfonia, com consciência e propósito. Se a sua música estiver desalinhada, pare, respire e ajuste seus instrumentos. Agora, faz rir. Pegue a batuta na tua mão. Vai lá, sai do lugar de tocar um instrumento. Talvez você esteja focada só em tocar o violino, mas eu quero que você assuma o seu poder de líder. A vida é uma sinfonia e você é o maestro. Agora imagine a sua vida, a sua saúde física, emocional, mental, espiritual, sua família, seu negócio, sua equipe. Onde você está regendo bem? Onde está deixando de reger? Cada área da sua vida é um instrumento que precisa ser tocado no tempo certo. A sua vida merece harmonia e você merece viver em paz com a sinfonia que você está criando. E você é capaz de fazer isso. Lembre-se, a batuta está na sua mão. Agora eu vou deixar uma pergunta para você. O que você vai fazer hoje para se tornar o maestro da sua própria vida? Quero deixar aqui meu muito obrigada. Eu sou Alessandra Lazzarin. Eu sou empresária da Royal School, uma escola de liderança, e da editora Emunati. Sou palestrante, mentora e autora. Sou especialista na área de autoliderança, estrategista de empreendedorismo com propósito e liderança feminina com alma.